que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara. Não é apenas um batom. É o fato dela estar lá no acampamento, e esse acampamento era sabidamente um movimento com fins de um golpe de Estado. Em vez de anistia, impunidade. É disso que se trata. Olá, polêmicos! Tudo bem? Olha, já aviso de antemão que esse vídeo vai mostrar pra você que você não odeia a Globo o suficiente, os seus jornalistas filhos da p... Depois da pressão nacional em cima do caso da Débora, aquela refém do batom, sabe, né? O Supremo mais odiado do mundo resolveu colocar ela em prisão domiciliar, depois de ter negado 9 vezes. Pergunto, o que será que mudou? Pode ter sido a pressão dos brasileiros. Pode ter sido o medo que não deixa passar nem o Wi-Fi com as consequências que vêm dos Estados Unidos. Pode ser que a lei da anistia esteja quase saindo e isso vai tirar mais ainda a credibilidade dos togados. Ou pode ser tudo junto mesmo. Agora, o importante é que a Débora vai voltar para os filhos dela. Coisa que Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do governo do Rio de Janeiro, conseguiu em apenas 113 dias, depois de ter desviado mais de 224 milhões de reais do governo do Rio de Janeiro. Acho que o crime da Débora foi não ter roubado, né? Mas hoje eu trago esse vídeo rapidinho para você se indignar comigo o quanto esses jornalistas não valem nem o fedor do cocô do mendigo com diarreia que comeu comida mexicana estragada no dia anterior. Para começar, a Flávia Tudo é Racismo Oliveira vomitando burrice e mostrando o quanto ela está indignada com a anistia dos reféns inocentes. Prepara o estômago, porque vai precisar. Ela começa dizendo que a anistia é impunidade, em um país que essa mãe trabalhadora há 2 anos longe dos filhos, enquanto Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a 425 anos de cadeia, tá dando dicas de filme na internet na sua piscina de frente ao mar. Da escolha das palavras, né? Porque, em vez de anistia, é impunidade. É disso que se trata. E esse tema da legitimidade do parlamentar levar para as casas legislativas todo e qualquer debate, também a mim não convence. É legítimo, mas é imoral. É imoral no curso de uma investigação tão grave, num país que já enfrentou ditadura, arbítrio, violência, assassinato, tudo que a gente aprendeu em particular, ou reviveu em particular nesta semana de julgamento, o grupo de parlamentares estão imbuídos da ideia de implementar a impunidade no meio do processo de investigação, de denúncia, se encaminhando para julgamento de parte desses envolvidos. Então, eu acho gravíssimo, do ponto de vista de quadros da política, eleitos pelo sistema eleitoral consagrado, pelas urnas eletrônicas, pela democracia, por tudo que isso significa, acho uma traição. Sabe? Então, toda essa retórica, a linguagem, não é bem assim, compreendo os argumentos e isso é parte do jogo político, mas acho uma imoralidade, uma indignidade. Acho que desrespeita, né, todo o processo sofrido que foi de testemunhar essa desidratação, essa tentativa de enfraquecimento da democracia, da institucionalidade brasileira, o sacrifício que foi mantê-la e continuar mantendo, e ver um núcleo, uma base, uma parte do poder central, inclusive, que existe por conta da democracia, atuando contra ela, infiltrando, fraturando, em nome do projeto de poder, da biografia, do interesse de um líder, porque é disso que se trata. Não é sobre os 1.400 que foram condenados ou fizeram algum tipo de acordo, não é, como o Otávio falou, sobre a Débora Rodrigues dos Santos.
não é nem sobre todos os militares poderosos que de forma inédita estão chegando aos bancos dos réus. É sobre essa liderança política e o interesse eleitoral em manter cativo esse capital. Não, Flávia, não é sobre Bolsonaro, é sobre desfazer uma injustiça. O Janjo e todos os cupinchas que estão lá, uma hora eles vão voltar pra cadeia e você vai entender de verdade o que é justiça. Outra que tá indignada é Chatuzaneri. Diz que as pessoas que estão presas lá queriam um golpe, por isso elas merecem tudo isso de pena mesmo. Engraçada, não lembro dela ter a mesma dosagem de pena com os bandidos do MST quando destruíram tudo na época do Temer. Vocês lembram? É uma boa pergunta se isso alivia a pressão. Eu tenho a impressão que não, só para repetir impressão a palavra 2 vezes. Porque a extrema-direita se apegou ao caso da Débora, se utiliza do caso da Débora como um caso emblemático porque ele dá rosto a uma demanda deles. Ele dá rosto à ideia de uma pena excessiva, ele dá rosto ao que eles tentam emplacar na hipótese de uma injustiça e etc. e tal. O Camarote fala desse artigo do Celso de Mello e é importante a gente repisar, porque uma coisa é nós, no nosso senso comum, avaliarmos que a pena foi demais. A outra coisa são as circunstâncias dessa condenação ou do voto dos ministros. Como bem disse o Camarote, não é apenas um batom. É o fato dela estar lá no acampamento e esse acampamento era sabidamente um movimento com fins de um golpe de Estado. O acampamento não estava lá para que os patriotas ajudassem e acalorassem Bolsonaro no momento de dificuldade, porque tinha perdido a eleição. Eles estavam lá, e isso hoje está mais do que documentado, porque era uma forçação, uma pressão para que o exército brasileiro se engajasse numa tentativa, se engajasse num golpe, aí não seria nem mais tentativa. Então, quem estava frequentando o acampamento golpista estava porque se interessava num golpe de Estado. Então, ele faz parte de uma preparação de um golpe de Estado. A história do batom é só um detalhe a mais dessa história. Então, por exemplo, quem não entrou e não estava nas imediações da Praça dos Três Poderes e não entrou nos 3 edifícios, né, na sede dos 3 poderes, quem não fez isso, hoje está em casa. E aceitou o acordo de não persecução penal, fez lá um curso de democracia, essas pessoas estão em casa, a grande maioria delas. Quem não está em casa hoje ou quem não aceitou esse acordo, porque teve uma pena, esse acordo só pode ser estabelecido para quem leva uma pena de 4 anos ou menos. Não seria o caso da Débora, porque foram somando as condutas. Isso é mentira. A Débora sequer entrou nos prédios e não dormia nos acampamentos. Mas isso pouco importa para sua narrativa suja, né, Natuza? Já a jornalista Ana Flor não chega da opinião, mas conta que é um rebuliço lá em Brasília com medo da anistia passar. E isso tá quase certo. Vai passar. Lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo e que se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então, começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante. Naquele domingo da manifestação, lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também e uma boa parte do partido na Câmara estaria também engajado e até mesmo um dos vice-líderes assinaria para apresentar isso ao presidente da Câmara. O Republicanos estava dizendo não sabemos se queremos, mas a grande liderança do Republicanos hoje, o governador de São Paulo, já falou que o partido vai apoiar. E sem falar em PP, enfim. Então, o que a situação governista está dizendo é que vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal se a Câmara votar esse projeto. E mais, os governistas dizem que a Câmara aprovando seria muito difícil
para Davi Alcolumbre segurar no Senado com o tamanho também da pressão desses partidos. É claro que o embate com o Supremo ficaria algo muito pessoal e a gente sabe como muitos políticos têm receio de que coisas a respeito deles, enfim, caminhem no próprio judiciário, nas cortes superiores. Mas, de qualquer maneira, Trali, esse é um pêndulo das questões de Brasília que, dependendo dos acontecimentos, os projetos retornam à pauta com força, aí vem um novo acontecimento, eles caem por terra. Mas, neste momento, os próprios governistas dizem, se for a votação, aprova, e o trabalho hoje é para evitar que vá à votação. Semana que vem, isso vai ser um tema muito quente na reunião de líderes da Câmara dos Deputados. Tão certo que o lindinho ou feio na planilha do Odebrecht, vulgo Lindenberg, declarou em tom de desespero. A próxima semana vai ser uma confusão em cima disso. Eu já estou fazendo um mapa voto a voto. Está muito preocupante. Eu estou vendo estado por estado. O cara vota de acordo com o voto dele. Então o cara que é eleito com o discurso mais bolsonarista, ele vai nisso, declarou o deputado a jornalistas na Câmara. Chora mais, namorado da Crazy, chora mais. A anistia vai passar, a direita vai voltar. Todos vocês, bandidos comunistas, vão pagar muito caro. Mas e você? Acha que a anistia passa mesmo? Ou a pressão que o STF tá fazendo em cima dos deputados vai tirar o nosso cavalinho da chuva? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e